Olá, meus irmãos, hoje é dia 12 de julho. Estamos aí nessa 14ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Você também que está passando hoje por aqui, sinta-se também acolhido. Colocamos na presença do Senhor e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja traz para nós a continuação ainda do capítulo 10 de São Mateus, de 24 a 33. É uma continuação das recomendações de Jesus aos seus discípulos. E Jesus reanima eles dizendo: não tenhais medo. É preciso perseverar no seguimento, mesmo com as perseguições e as dificuldades. Porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Hoje, esse evangelho, Jesus faz uma exigência bastante forte para nós. Porque não podemos achar que temos condições de fazer alguma coisa sozinhos. Porque nós precisamos muito mesmo da graça de Deus. Somente com o auxílio do Espírito Santo que a gente pode cumprir essas coisas que está aqui. E a primeira coisa que nós precisamos dizer ao Senhor: misericórdia. Nós somos fracos, pequenos e miseráveis e pecadores. E com a tua graça, nós podemos cumprir isso que o Senhor coloca aqui para nós hoje. Como dizia Santo Agostinho, o que é impossível à natureza é possível com a graça de Deus. Aquilo que o homem não pode, Deus pode. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, a gente pedir muita ajuda de Deus. E aqui no Evangelho, Jesus vai dizer que o discípulo não está acima do mestre e o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o mestre. Então, por isso, a gente precisa imitar o mestre, ser um cristão de verdade. Imitar Jesus Cristo. Depois Jesus disse para o servo ser como seu Senhor. Porque no Evangelho vai nos dizer, se o dono da casa, que é Jesus, é chamado de Beelzebu, quanto mais, imagina os familiares. Porque eles chamaram Jesus de Beelzebu, o príncipe dos demônios. O demônio, esse Beelzebu, era um ídolo lá da Filisteia. Ele era o mestre dos demônios. Eles chamam Jesus de Beelzebu por inveja, porque Jesus realizava muitos milagres, curas, e eles não conseguiam fazer isso. Eles ofendem a Jesus, perseguem. Se fizeram isso com Jesus, vai fazer com os cristãos também. E hoje a gente vê quantas ofensas é feita para as pessoas que defendem Jesus, que defende a igreja, que defende a doutrina, aquilo que Jesus ensinou. Quanta ofensa! A cada dia a gente vai vendo mais e mais ofensas piores. E Jesus vai continuar dizendo para nós aqui no Evangelho. Se ele foi perseguido, chamaram ele de Beelzebu, então com os seus discípulos não será nada diferente. É impressionante que Jesus disse: não tenhais medo. Só que nós somos medrosos. Quem de nós que não temos medo? Nós temos medo, sim. E qual é a saída? É somente pela força divina. Somente a força do Espírito Santo é quem pode nos dar coragem para enfrentar as perseguições, as calúnias, os processos e muitas outras coisas piores. Porque hoje quem defende a vida, defende o aborto, é zombado. E o que nós vemos hoje, o que acontece? Quem defende aquilo que é da lei de Deus é zombado, criticado e ridicularizado. E Jesus continua dizendo: nada ficará coberto que não seja revelado, nada ficará escondido que não seja conhecido. Meus irmãos, a gente sabe que um dia todas essas mentiras vão aparecer. Por isso que vai haver o juízo final. Todos vão ter que fazer o acerto de conta, não ficará ninguém. Vai ser feito diante de todos.
Porque esse é o juízo universal. Todo mundo que enganou, mentiu, profanou, perseguiu, isso tudo vai aparecer. Nada ficará escondido. É o juízo final. É o acerto de conta. E não vai mudar mais nada do juiz particular, mas vai fazer toda a justiça. E diante de tudo isso, será revelado. Porque Deus vê tudo. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. E aqui no Evangelho, Jesus continua dizendo: "O que vos digo na escuridão, dizei à luz. O que escutais aos pés do ouvido, proclamais sobre os telhados." Jesus, ele falava em parábola, de uma maneira pedagógica, preparando os discípulos, preparando o povo. Mas ele sabe que quando o Espírito Santo vir sobre os apóstolos, aí sim vai ter todo o entendimento. E foi isso que aconteceu, porque quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles perderam o medo. Eles pregaram sobre os telhados, eles pregaram a verdade. Basta a gente ver isso lá na carta dos Atos dos Apóstolos. Como eles saíram dali, enfrentaram as autoridades, enfrentaram as cadeias, os açoites, enfrentaram tudo pregando o Evangelho. E quando eles mandaram que os apóstolos se calassem, que não falassem de Jesus, Pedro diz: nós não podemos ficar quietos diante daquilo que nós vimos e ouvimos. É mais importante obedecer a Deus do que os homens. É isso que Jesus disse: não tenhais medo. E os apóstolos perderam totalmente o medo. Eles foram e anunciaram o reino de Deus. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas eles não podem matar a alma. Porque nós temos uma alma imortal. Ninguém pode matar a alma, só Deus. Como que Deus pode matar essa alma? É jogando ela no inferno. Está aqui no Evangelho. Jesus é aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Tem gente que não quer que a gente fale do inferno, não gosta. Porque acha que o inferno não existe. Mas está aqui no Evangelho. Não tem como a gente negar isso. Jesus falou do inferno 500 vezes. Está na Bíblia. Como que a gente vai negar? Porque Deus, Ele não quer ninguém no inferno. O inferno não foi feito para nós, não. Jesus disse isso lá no Sermão da Montanha, que o inferno foi feito para o demônio e os seus anjos. Não foi feito para ninguém de nós. Agora, quem optar pelo demônio, em vez de optar por Deus, vai viver com o demônio. É a opção de cada um. O inferno é a ausência absoluta de Deus. É a frustração absoluta da alma. Mas Jesus hoje, Ele diz para nós: não tenhais medo. Porque nós não estamos lutando sozinhos. Ele caminha conosco. Não tememos, não tenhamos medo do inferno. Tenhamos fé em Deus, no seu amor misericordioso, vivendo a lei de Deus, os seus mandamentos. Mesmo com nossos pecados, caindo, levantando, se arrependendo, buscando a confissão. Porque Deus, Ele não fez o inferno para nós, não. Ele nos fez para o céu. Ele quer nós no céu. Deus é nosso Pai. Ele fez o inferno para esses que vê a verdade, como os fariseus, doutores da lei, que via a verdade, via os milagres que Jesus fazia e rejeitava. Rejeitava tudo, não aceitava Jesus, negava Jesus por inveja, por egoísmo e tantas outras coisas. E Jesus diz uma coisa muito bonita: não vos vendeis 2 pardais por algumas moedas. Porque Ele não deixa cair no chão sem o seu consentimento de vosso Pai. Olha que coisa linda. O Pai sabe cuidar até mesmo dos pardalzinhos que caem no chão, que morrem. Daí Jesus diz: até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Você já pensou? Deus sabe quantos fios de cabelos que eu tenho, você tem. Isso quer dizer, Deus cuida de nós.
Só que no momento de um sofrimento, de uma dor, a gente esquece disso, que Deus cuida de nós. Quando a gente está sofrendo, parece que Deus está distante, mas não, Ele está bem pertinho de nós. Ele disse: não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. E Jesus vai terminar esse evangelho dizendo uma coisa muito importante. Todo aquele que me declarar diante de mim e dos homens, eu também declarei em favor dele diante de meu Pai que está no céu. Você já imaginou, no dia do juízo, Jesus dizendo para o Pai: Pai, esse daqui entra no seu reino, porque ele me defendeu lá na terra. Agora esse daqui, não, Pai. Ele me negou lá na terra até o fim. Esse negou, ele não entra no teu reino. Você já pensou nisso? Pedimos hoje ao Senhor que nos dê a graça e a dignidade para entrar no teu reino. Que nós nunca podemos negar Jesus, nunca negar Jesus, as suas leis, nunca negar aquilo que ele nos ensinou. Mas nós sabemos que tudo isso é muito difícil, não é fácil. Precisamos muito contar com a graça de Deus. Para viver isso que hoje esse evangelho nos pede. Que Deus nos dê a sua graça. Porque nós não somos fortes. Nós somos fracos, medrosos, pequenos, miseráveis e pecadores. Temos que pedir a misericórdia do Senhor. Que Ele venha em nosso socorro. Pedir a proteção de Nossa Senhora, a intercessão dela. Que nos ajude nessa caminhada, porque sozinho nós não conseguimos. Que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro. Te convido a pegar o Evangelho, está em São Mateus 10, de 24 ao 33. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, para o servo, ser como seu senhor. Se o dono da casa ele chama de Beelzebu, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de descoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais aos pés do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temeis aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também me declarei em favor dele diante de meu Pai, que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, um abençoado final de semana. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.